nossa série de exposições no livro de Marcos. E agora vamos ver mais uma cura em Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 45. Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 45. O texto diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Essa é uma história a respeito da cura de um leproso. Essa história ela é retratada tanto também em Mateus quanto em Lucas também. E de forma mais resumida em Marcos, como a gente viu que é o propósito de Marcos trazer em um sentido as histórias mais resumidas. Não dá para saber, pela passagem de Marcos, mas a gente consegue saber pela passagem de Lucas que Jesus estava pregando em uma cidade. Então, se a gente for lá em Lucas 5, versículos 12, vai falar exatamente isso. É o correspondente a essa passagem em Lucas, que vai dizer assim. Lucas 5, versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. E aí continua a mesma história que a gente viu em Marcos. Então, Jesus estava pregando nos povoados, em uma cidade, e esse homem cheio de lepra, ele chega até Jesus. Bom, inicialmente, o que é a lepra? A lepra ela é basicamente uma doença de pele que, em níveis iniciais, ela causa dor, dormência, e a pele ela começa a perder a sua cor, vai ficando saliente, lustrosa e até mesmo escamosa. É daí que vem o próprio nome lepra, né? Vem da palavra grega lepos, que significa escamas. Então é uma doença de pele que nesses níveis iniciais começava a deixar a pele escamosa, mas o problema é que a lepra ela tinha tendência a se espalhar. Então ela ia normalmente se espalhando. E com o tempo, as partes do corpo onde a lepra ela estava já presente, elas iam se tornando em úlceras, em machucados profundos, ia ficando quase que como carne viva mesmo. Além disso, então a lepra se espalhando pelo corpo e ela ia deixando feridas profundas, quase como que carne viva, ela também prejudicava, por assim dizer, as extremidades do corpo e também todo lugar mais onde a cartilagem é mais presente. Então, com o tempo, era comum dedos caírem, era comum o nariz cair, orelhas e cartilagens no geral, assim, as mais evidentes, assim, e as partes mais extremas do corpo. E era, como eu falei, uma doença que se espalhava pelo corpo todo, né? Além disso, o cheiro da lepra era terrível. Era um cheiro muito forte, porque era como se fosse um cheiro de podridão mesmo, né? Um cheiro muito forte. Para piorar toda a situação dos leprosos nessa época, a lepra era uma doença contagiosa. Então ela poderia passar para outras pessoas por meio do contato com essas feridas. Por causa disso, o livro de Levítico vai trazer várias descrições de como identificar a lepra e de como, por assim dizer, afastar essa pessoa do convívio dos demais. Isso vai estar lá em Levítico, capítulo 13.
À medida que eu for abrindo, meus marca-páginas vão caindo, assim. Espero conseguir abrir sem eles nas próximas. Levítico capítulo 13, então, parte do capítulo vai ser Moisés explicando como identificar a lepra e como lidar com ela, certo? Por exemplo, eu vou ler só alguns versículos no início, para vocês terem noção disso. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou e nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote, para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Então, ao longo do versículo 13, vai continuar as descrições. Se for uma ferida na cabeça e acontecer isso ou aquilo, ou uma ferida em determinado ponto do corpo, acontecer isso ou aquilo, Moisés vai definir e vai falar: se for lepra, a pessoa fica impura. Fica impura. Então, por causa de todas essas características da lepra, inclusive o fato dela ser contagiosa, a pessoa que tinha lepra, ela era considerada uma pessoa cerimonialmente impura. E o que significa, no Antigo Testamento, ser considerado cerimonialmente impura? Uma pergunta que a gente pode fazer. A impureza, nesse contexto do Antigo Testamento, era uma condição cerimonial que te afastava das coisas relacionadas a Deus, de forma geral. Você não podia fazer coisas que tinham relação com Deus estando cerimonialmente impuro. E isso se dá por causa da santidade de Deus. Muitas vezes a gente entende a santidade de Deus apenas como o fato de que Ele é bom e Ele é justo, por exemplo. É claro que a santidade de Deus tem esse sentido, mas existe um sentido na santidade de Deus que é o fato de Deus ser separado da sua criação. Ou, em outras palavras, de Deus ser diferente de tudo que existe. Ele é completamente afastado, completamente separado, no sentido de diferente de tudo que existe. E por causa disso, a própria tentativa de aproximação com esse Deus que é santo, mas nesse sentido de separado, ela pode ser uma tentativa arriscada. Deus, nesse sentido, ele é como se fosse o sol, grandioso, poderoso, glorioso, e é algo que assim é muito bonito de longe, mas não tente se aproximar do sol. Não tente se aproximar do sol. A santidade de Deus, ela também deve ser interpretada dessa forma. É como se fosse, então, nesse sentido, uma áurea de poder e de glória e de majestade que envolve Deus, que existe em Deus, como consequência do fato dele ser completamente diferente de tudo. E isso é perigoso para o ser humano. É por isso, por essa santidade de Deus, por esse brilho e por essa glória que Deus tem, que no Antigo Testamento haviam leis muito detalhadas e precisas que determinavam se uma pessoa estava pura ou impura. Porque se a pessoa estivesse impura e fosse fazer algum serviço relacionado a Deus, ao templo, etc., ela morreria. E ela não morreria porque Deus era mau e queria castigar ela, mas exatamente por Deus ser muito bom. E bom a ponto de ser completamente diferente
da impureza daquela pessoa. É como se a gente não aguentasse estar na presença de Deus, por Ele ser diferente de nós. A gente consegue ver essas ideias, por exemplo, na história de Moisés e da sarça ardente, que Deus fala, ó, tira as sandálias que você está nos pés, porque esse lugar é sagrado. E aí Moisés tenta se aproximar muito, Deus fala, não se aproxime tanto. O próprio espaço do Santo dos Santos no templo era um espaço onde a presença de Deus era manifestada no Antigo Testamento e que o sacerdote só podia entrar em determinados momentos no ano e com um lento processo de purificação, certo? No Antigo Testamento, convém também mencionar que essa impureza, normalmente ela estava relacionada a tudo que tinha alguma ligação com a morte. Então, se você tocasse alguns animais mortos, você ficava impuro. O sangue também podia te tornar impuro em alguns casos. E não é algo necessariamente pecaminoso. Estar impuro não seria necessariamente algo pecaminoso, mas seria muito errado e poderia ter consequências assim grandiosas você entrar na presença de Deus nessas condições de pureza, no caso de impureza no Antigo Testamento. E exatamente pela lepra deixar aquela pessoa que tem a doença impura, e por ela ser, como eu falei, uma doença muito repugnante, a pessoa ela deveria exteriorizar essa sua condição. Porque uma das causas de impureza no Antigo Testamento era você tocar em uma pessoa impura. Então, quando uma pessoa estava impura, ela deveria ser afastada da comunidade, afastada do acampamento, afastada da cidade. Agora, imaginem o caso desse leproso, que ele tem uma doença que o deixa constantemente impuro, né? E que, como a gente vai ver, ela dificilmente tinha cura, né? Então, a pessoa que tinha lepra, era necessário que ela exteriorizasse essa condição para todo mundo saber que ela tinha essa doença e que, consequentemente, ela estava impura. Isso a gente pode também ler no texto de Levítico, nos versículos 45 e 46, que diz assim, Levítico 13 também, versículos 45 a 46. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Ou seja, alguém que tinha lepra, ele tinha que mostrar isso também de forma exterior, andar com as roupas rasgadas, cobrir a parte do rosto, a parte inferior, né, a boca, porque se acreditava que uma das formas de se transferir a lepra era pela saliva, né? Tinha que andar com os cabelos todos bagunçados, e sempre que alguém chegasse minimamente perto dessa pessoa, a pessoa tinha que gritar, impuro, impuro. Além disso, ela não podia viver na cidade, ela tinha que viver afastada nos acampamentos. Então, existiam, por assim dizer, num sentido assim, comunidades de leprosos, assim, pessoas que eram leprosas e que viviam distantes de todo mundo, viviam em cavernas ou no deserto, porque elas não tinham a possibilidade de viver na comunidade aqui dos judeus. Por causa disso, então, ele tinha que morar longe e tinha que viver afastado de todo mundo. Só poderia viver, nesse caso, com outros leprosos. Então, acabava que o leproso ele não tinha trabalho, ele não podia se relacionar com as pessoas que estavam puras cerimonialmente, ele não podia ir ao templo ou na sinagoga, ele estava afastado de todos, em todos os sentidos. Tinha de viver de esmolas, por exemplo. Ninguém poderia contratar, nenhum judeu poderia contratar um leproso, né? Enquanto ele estivesse com a lepra, ele estaria constantemente impuro, né? Afastado de tudo, né? Tanto que a cultura da época, e isso não é mais mandamento bíblico, existia uma tradição na época de que se um leproso tentasse se aproximar de você, você poderia apedrejá-lo, e se ele viesse a morrer, você não seria culpado de homicídio, né? Isso não é a Bíblia que diz, mas a tradição dos homens, que nessa época já chegava a esse ponto de, por assim dizer, exclusão social da pessoa com lepra, né?
E exatamente por essa condição repugnante que a lepra deixava as pessoas, muitas vezes ela era uma condição que estava muito relacionada ao pecado. Alguns autores do Antigo Testamento, ao falar do pecado, relacionam o pecado como se o pecado fosse uma espécie de lepra, porque seria algo que também que toma todas as partes do nosso corpo e nos deforma e faz com que a gente perca quem realmente nós somos, etc. Um desses textos, por exemplo, está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6, vai dizer assim: somos como impuro, todos nós, Isaías falando para o povo, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Aqui trapo imundo, ou trapo de imundícia, como vai aparecer em algumas outras versões, é a ideia de o quê? Do tecido que cobre um leproso. Ou seja, Isaías está falando, as nossas boas ações, as melhores obras são como trapo de imundícia, ou seja, a gente pode fazer as melhores coisas do mundo, ele falando para o povo aqui, que poderiam ser comparadas ao linho mais perfeito, ao tecido mais perfumado, assim. Se você deixar um tecido dormir no perfume, mesmo assim, ao ele entrar em contato com um leproso, vai cheirar mal, vai se tornar repugnante. A Isaías está falando, as nossas obras são como isso, são tecidos cheirosos tentando cobrir a lepra. E por causa disso, a lepra, na tradição judaica, passa a ser vista como um castigo de Deus. Então, quem tinha lepra estava recebendo o castigo de Deus, né? Uma condição que dificilmente tinha cura, a ponto de que as pessoas começaram a também acreditar que só Deus podia curar a lepra, né? Que a lepra não sairia assim como alguma outra doença. E que se um leproso fosse curado, seria a mesma coisa dele ter sido ressuscitado. Porque para eles era uma condição tão repugnante, tão precária, que a cura da lepra seria o equivalente a uma ressurreição. Porque aquele leproso ele já era visto como quase que um morto-vivo diante da comunidade. Leprosos, portanto, eles não se aproximavam das pessoas. Só que aqui a gente tem, então, um primeiro detalhe incrível, que é o quê? Esse leproso se aproxima. E ele se aproxima provavelmente porque ele sabe que ele estava diante daquele que podia trazer a cura para a sua vida. E percebam que não era só um simples leproso, não era alguém que tinha uma manchinha no braço, uma manchinha que dava para esconder na perna. Se a gente voltar para a passagem em Lucas, capítulo 5, versículo 2, que vai descrever um pouco melhor a condição desse leproso, versículo 12, na verdade, vai dizer assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Então era alguém, nesse caso, que a lepra já tinha tomado completamente. Que a lepra já tinha, assim, vencido na vida dessa pessoa, por assim dizer. Já estava completamente tomado pela lepra. Então, é bem provável também que à medida em que esse leproso ele ia se aproximando de Jesus, todo mundo que estava em volta ia se afastando, né? Todos iam se afastando, porque, como eu falei, ela era repugnante de ver, eram feridas na carne viva, ela cheirava muito mal, era repulsiva aos olhos. Só que a beleza dessa passagem é que Jesus ele não se afasta, ele permite que esse homem ele chegue perto de Jesus, né? E na continuação do versículo 40, vai falar que esse homem, ele suplica a Jesus, mas ele suplica de joelhos, que é uma posição humilde para se estar perante o Senhor. Ele suplica de joelhos, uma posição de humildade. E ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Nessa simples frase, o leproso reconhece que Jesus ele é maior do que qualquer profeta, porque os profetas não tinham esse poder de curar a qualquer momento. Mas ele reconhece Jesus como
com o valor muito próximo do que o que Jesus realmente tem, né? Talvez um nível bom que a gente consiga alcançar, mas muito pequeno, se for ver o real valor de Jesus. Mas ele já o reconhece como alguém maior do que os profetas. Ele sabe, eu sei que há poder para você me curar. Ele sabe que Jesus pode de fato purificar ele. Só que mesmo assim ele pede com humildade. A estrutura sugere isso, né? Ele se ajoelha e ele fala, Senhor, eu sei que tu podes. Se quiseres, pode purificar-me, né? É como se ele estivesse falando, Senhor, eu sei que tu podes. E se não for muito incômodo, por favor, cura-me. Né? Eu sei da minha situação, eu sei que eu estou coberto de lepra. Mas eu sei também que você é poderoso. Se não for incomodar muito, se for do teu desejo, cura-me. Né? É um contraste com alguns outros pedidos de cura que Jesus recebe. Por exemplo, se a gente for lá em Marcos, capítulo 9, versículos 21 e 22, a gente vai ver um pai que pede para que Jesus cure o seu menino, o seu filho. Marcos, capítulo 9, versículos 21 a 22. E esse pai vai dizer assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí como que o pai se refere a Jesus? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Percebam como é diferente a forma como esse pai pede a Jesus e a forma como esse leproso pede. O leproso ele já faz quase que uma reverência a Jesus. Ele fala, Jesus, eu sei que você pode me curar. Se for da sua vontade, né? Se tu quiseres, eu sei que você pode. Eu sei que você pode. E aí a gente, ao iniciar o versículo 41, Marcos faz questão de registrar o sentimento de Jesus, cheio de compaixão. Jesus é uma pessoa cheia de compaixão, alguém que tem misericórdia, que sofre o sofrimento do outro. Né? E aí acontece o ápice dessa passagem, cheio de compaixão. Aí Jesus realiza 3 coisas aqui. A primeira coisa, Jesus estende a sua mão. Jesus estende a sua mão para esse leproso, né? Um comentarista vai dizer que esse estender a mão é quase que o céu tocando na terra. Deus se voltando para a sua humanidade, para a sua criação que se afundou no pecado. Jesus, ele estende a mão para esse leproso. E Jesus, ele faz algo impressionante a partir daqui. Ele toca nesse leproso. Ele toca. Por fim, ele diz, quero, seja purificado. Mas vamos focar um pouco, nesse momento, no toque de Jesus. Porque ele toca esse leproso, ele cura esse leproso. Só que o ponto da passagem é que, em várias outras passagens, Jesus, ele escolheu curar apenas por sua palavra. E se talvez houvesse uma pessoa em que não era muito recomendável se tocar, talvez fosse esse leproso. Só que ele opta por tocar esse leproso. E para a gente entender bem por que Jesus toca esse leproso, a gente tem que voltar novamente para Isaías, que, como o Rafa já falou, é o pano de fundo do livro de Marcos. Se a gente for para Isaías 6, a gente vai ver um evento incrível acontecendo. Isaías 6. Isaías tem uma visão de Deus. A partir do versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então o que acontece aqui? Isaías tem uma visão de Deus. E a gente vai continuar a passagem e ver
Como que Isaías lida com isso? Versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías sabia que ele estava perdido aqui, porque ele acabou de ver Deus. E ele sabia a definição de santidade de Deus, que eu falei anteriormente. Ele sabia que ninguém poderia ver Deus, por assim dizer, sendo uma pessoa impura, sendo uma pessoa completamente diferente de Deus, e sair vivo dessa situação. Então ele fala: ai de mim. Só que acontece uma coisa muito interessante no versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aqui em Isaías, então, nesse final de passagem, o que acontece? Um serafim pega uma brasa viva, coloca na boca de Isaías, e de alguma forma, essa brasa faz com que os pecados de Isaías sejam perdoados, que a culpa de Isaías seja removida. Longe de Isaías deixar a brasa impura, que era o que acontecia até aqui, se você tocasse em alguma coisa impura, você ficava impuro. A brasa viva nesse texto deixa Isaías puro. Ela transfere pureza para Isaías. E essa é uma forma de Deus mostrar no Antigo Testamento que um dia viria uma brasa viva superior a essa, que poderia tocar na impureza das pessoas e não ficar impuro, mas transferir pureza, né, que é Jesus Cristo. Essa brasa viva que tornou Isaías puro é um prenúncio do que Jesus ia fazer por nós. Do fato de que Jesus ia tocar na impureza e não ficar impuro, mas transferir pureza para o impuro, que é o que acontece nessa passagem. E é por isso que ele não opta por apenas curar esse leproso pelas palavras, mas por tocar. Porque a impureza não vai passar para Jesus, mas a pureza passa para o leproso. Jesus é a brasa viva nessa passagem. Então, quando Jesus toca em nós, os impuros, nós é que ficamos puros, né? Jesus é a nossa brasa viva. E é muito bonita a resposta que Jesus dá para esse leproso, porque ele faz a pergunta dele como um questionamento distante. Ó Senhor, eu sei que você pode. Se quiseres, purifica-me. E Jesus responde: quero, seja purificado. E o texto diz que não é uma cura gradual, né? Não é algo que acontece com o tempo, não. No versículo 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Imediatamente, um homem coberto por lepra é purificado por Jesus. Isso pode nos ensinar muitas coisas, né? Mas uma delas que eu acho muito bonito é que Jesus, ele não tem apenas o poder, como ele mostrou nessa passagem, de trazer cura física a nós, né? Ele tem o poder de nos resgatar e nos libertar das nossas feridas espirituais, das nossas trevas. Para nós, a cura que Jesus trouxe, e provavelmente para esse leproso também, foi uma cura muito maior. Uma cura que não dava apenas para falar: fica limpo e tudo se resolveria. Foi necessário Jesus sofrer a punição em nosso lugar. Foi necessário ele levar as feridas espirituais que eram nossas no seu próprio corpo. O texto clássico que fala sobre isso em Isaías é Isaías 53, que vai falar sobre o servo sofredor. No versículo 4 e 5 de Isaías, vai dizer assim: certamente ele, esse servo sofredor, que nós sabemos que é Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus pode e quer curar fisicamente a lepra desse homem, porque um dia na cruz, Jesus levaria a sua lepra espiritual, assim como as feridas espirituais de pessoas como eu e como você. Longe de apenas tocar, Jesus ele entra nas nossas feridas e na cruz ele se torna leproso por nós. Nossos pecados nos tornávamos repulsivos a Deus e nosso fedor, como o fedor da lepra, era horrível a Deus. Mas Jesus ele leva a nossa impureza, nossa sujeira em nosso lugar. Pelas suas feridas fomos sarados. Então esse homem, ele é curado. E novamente, acontece alguma coisa que pode parecer inicialmente estranha, porque esse homem acaba de ser completamente curado em um piscar de olhos, e em seguida Jesus, o texto sugere que Jesus o despede muito rapidamente no versículo 43, em seguida Jesus o despediu e o despede com uma advertência severa, que ele diz: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, assim que o homem é curado, Jesus já fala para ele, por assim dizer, seguir o seu rumo, né? O despede. Ele fala, e ele o adverte severamente, sério, tom sério: não conte isso para ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça o que foi requerido pela lei de Moisés. Porque quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha que primeiro se apresentar ao sacerdote, e ao se apresentar ao sacerdote, teria que fazer alguns sacrifícios, e ela estava declarada então como purificada. Isso está lá no versículo de Levítico 14, nas passagens de 1 a 7, vai falar um pouco sobre o ritual de purificação. Levítico 14, versículos 1 a 7. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com a água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de hisopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Ou seja, nesse momento Jesus não apenas cura esse homem, mas ele permite com que esse homem tenha esse relacionamento social e possa participar das coisas relacionadas à adoração a Deus e viver na cidade novamente, porque agora ele estava puro, mas ele precisava levar isso ao sacerdote para que o sacerdote o declarasse, porque Jesus, novamente, ele não quer discordar da lei de Moisés, mas quer cumpri-la totalmente. E aí, por que também que Jesus não queria que ele contasse sobre a cura para ninguém e que mantesse essa cura apenas no espaço que o sacerdote que iria avaliar soubesse, né? Por que Jesus não queria que ele espalhasse essa notícia? Porque o ponto, se a gente voltar alguns versículos, a gente vai ver que Jesus ele quer fazer o que nessas cidades que ele vai? No versículo 38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Jesus ele vai para esses povoados vizinhos para pregar o evangelho. Ele não queria ser conhecido, por assim dizer, como um curandeiro, alguém que pode trazer alívio às suas dores físicas, às suas doenças. Porque havia esse risco. Se esse homem, não mais leproso,
começa a divulgar para todo mundo que Jesus o curou da lepra, de uma lepra que cobriu o seu corpo todo, havia o risco das multidões começarem a vir até Jesus, não preparadas para o que ele tem para falar, não pela salvação que ele oferecia, mas pela cura que ele podia fazer na vida delas. Só que esse homem, ele, quase que com a mesma rebeldia que ele entra na cidade, ele não segue essa advertência que Jesus faz para ele. A partir do versículo 45, diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Ou seja, esse homem não mais leproso, ele não segue aquilo que Jesus fala. Por assim dizer, ele pode ter se achado até meio que mais sábio que Jesus. Talvez ele achou que falar do que Jesus realizou para ele, para as outras pessoas, seria bom para Jesus, seria um favor. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós consideramos que as nossas ações são mais sábias ou melhores do que o que Deus já deixou escrito para nós. A raiz do pecado é exatamente essa. Muitas vezes você considerar que o caminho do pecado é uma decisão melhor, um caminho melhor do que o caminho que Deus deixou para você. Talvez seja isso que esse homem cometeu. Por mais que o que ele estava fazendo não era essencialmente ruim, e pode ser até que ele estivesse fazendo com as motivações boas, ele estava descumprindo uma ordem expressa de Jesus. Existe até, por exemplo, a gente pode dividir uma ação moral entre pelo menos 4 espectros. Existem, por exemplo, coisas ruins feitas por motivações ruins, existem coisas ruins feitas por motivações boas, existem coisas boas feitas por motivações ruins, existem coisas boas feitas por motivações boas. Pode ser que a motivação desse homem era boa, mas ele estava fazendo algo ruim a partir do momento em que ele descumpre uma ordem direta de Jesus. E nesse sentido, ele, por assim dizer, se achou mais sábio do que Jesus nesse aspecto. É dessa forma que nós desobedecemos a Deus. E por mais que ele tenha feito algo ruim, provavelmente a mensagem que essa pessoa levou pode ter sido uma mensagem boa. A mensagem de que Jesus curou ele, de que Deus não afasta ninguém, que Jesus não afasta ninguém, que Jesus não despreza as pessoas, que Jesus não jogou uma pedra visando apedrejá-lo, mas o curou, e o curou com um toque. Não ficou de longe, mas se relacionou intimamente com ele. Trouxe dignidade a essa pessoa e pureza a essa pessoa. Mesmo que ele tenha feito algo errado com a motivação, por assim dizer, correta, a mensagem que ele levou pode ter sido uma mensagem boa, que acabou, no final das contas, trazendo consequências a Jesus. Como traria, senão Jesus não teria proibido ele. As pessoas começavam a vir tanto a Jesus que ele não conseguia mais entrar nas cidades, ficar nas cidades. Então, ele começou a ficar em lugares solitários. E mesmo em lugares solitários, a passagem termina falando que vinha a ele gente de todas as partes. E eu queria trazer 2 aplicações para o texto de hoje. A primeira aplicação é uma triste constatação, que é o quê? O leproso, ele espalhou a sua cura, ele espalhou o fato dele ser curado para todo mundo, mesmo ele tendo sido proibido de falar para as pessoas que ele foi curado. Nós, como cristãos, recebemos uma cura muito maior, muito mais profunda, que exigia muito mais sacrifício da parte de Deus. Deus fala que nós devemos compartilhar essa cura com as pessoas, e nós não compartilhamos. Percebam o contraste nessas 2 ações. Nós recebemos uma cura muito maior, muito mais profunda,
que esse homem. E longe de Jesus nos proibir, de Deus nos proibir, Ele nos incentiva e nos manda a pregar. E mesmo assim nós não pregamos. A cura que Jesus realizou por nós, em nosso lugar, o sacrifício que Ele fez é muito maior do que a cura de um homem coberto por lepra. Mas mesmo assim, muitas vezes nós ficamos calados com relação a uma mensagem que pode transformar a vida das pessoas, de várias pessoas, de todo mundo. Só que a segunda aplicação é uma aplicação de esperança, porque aos olhos da sociedade, ninguém acreditava que esse leproso podia um dia ser curado. Um caso perdido. Alguém que provavelmente era desacreditado por todos. E talvez não só desacreditado, ou não desacreditado, porque as pessoas nem notavam a existência dele. Ele era uma pessoa que vivia nos cantos, longe de onde as pessoas habitavam, de onde a vida acontecia. E pode ser que alguém aqui se sinta assim, esteja dessa forma hoje. Pode ser que alguém aqui pense que ultrapassou o limite do aceitável, que está sujo demais, que Deus não pode te aceitar ou mesmo te alcançar. Você pode achar que a esperança acabou, que tudo está perdido. Só que Jesus pode alcançar até o pior, com um toque, não mantendo a distância, mas com proximidade, com amor, com misericórdia. Pode curar até a lepra mais profunda, a dor mais aguda, limpar o pecado mais degradante do mundo. E Ele não vai ficar impuro ao fazer isso. Ele é a nossa brasa viva. A cruz, ela nos ensina isso. A cruz mostra como os homens eles podem ir longe no pecado, mas como Deus também foi longe para salvá-los. Parafraseando o Nathan David Wilson, meu autor favorito, não há desafios insuperáveis para um Deus que decide morrer para salvar. Ele pode entrar em suas sombras e elas não podem manchá-lo. Entregue sua dor a Ele, entregue sua culpa e a assista a ser esmagada pela alegria que Ele tem em amar. As feridas na mão dele podem curar as lepras mais profundas no seu coração, no meu coração e nos nossos corações. E essa é a mensagem desse texto. Jesus não é um Deus distante, é um Deus que toca, é um Deus que cura, é um Deus que, longe de ficar impuro com a impureza, traz pureza para a impureza. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho ao mundo e Jesus, obrigado por revelar uma face tão amorosa e graciosa de Deus. Nos ajude sempre a lembrar que o Senhor, como o Deus Filho, é aquele que ama, aquele que tem misericórdia, que recebe, que limpa o impuro e que pode purificar aqueles que todo mundo diz que não tem mais jeito. Que o Senhor nos ajude a lembrar sempre do seu sacrifício em nosso lugar, que nos limpou das nossas feridas mais profundas, aquelas que era necessário com que um sacrifício muito maior fosse realizado e o Senhor realizou. Obrigado por tão grande amor, por cuidar de nós e por sempre se mostrar ao longo dos evangelhos, ao longo de Marcos, como um Deus que serve, um Deus que é compassivo, um Deus que toca as pessoas, um Deus que não se importa com a sujeira ao seu redor, mas que limpa a sujeira através da pureza. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém.